Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Bem-vindos a mais um episódio do Nova Consumer Podcast, um programa totalmente dedicado a conversas informais sobre direito do consumo. Este será o último episódio da primeira temporada e fechamos a temporada da melhor forma, entrevistando a professora Mariana França Gouveia, diretora da Nova School of Law, e que em 2001 estreou a UMAC, antecessora do Nova Consumer Lab, então como assessora jurídica. A conversa focar-se-á, entre outros temas, na faculdade, no Nova Consumer Lab e, em especial, na resolução alternativa de litígios de consumo. O meu nome é Maria Miguel Oliveira, assessora jurídica do Nova Consumer Lab, e conduzirei esta entrevista com Jorge Moraes Carvalho, diretor do Nova Consumer Lab. Podem seguir-nos no LinkedIn, Instagram e Facebook, bem como enviar-nos sugestões para o nosso e-mail. Mariana, bem-vinda ao Nova Consumer Podcast. Muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. É uma honra enorme ter-te aqui hoje. Estamos a gravar este episódio no final de 2020 e a transmiti-lo no início de 2021. Que ano este tivemos de 2020? O que é que levamos deste ano? Boa tarde ou bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer o convite, é um gosto muito grande estar aqui a ter esta conversa com o Jorge Moraes Carvalho e com a Maria Miguel Oliveira. Aliás, queria-vos dar, antes de mais, os parabéns aos dois, em especial ao Jorge, pelo tudo aquilo que são as atividades do Consumer Lab e que têm tido um desenvolvimento e uma capacidade de atração de talento, como se costuma dizer, alunos e investigadores e de várias áreas, de vários graus, que tem sido realmente impressionante ver e acho que é um exemplo na nossa faculdade e queria muito dar os parabéns a ambos por isso. Quanto à questão que me colocas, eu acho que 2020 foi um ano... Nem sabemos bem. Foi um ano... Eu acho que a palavra se calhar que eu acho que mais caracteriza este ano é resiliência, ou seja, é a capacidade que todos nós tivemos nas suas variadas vertentes da vida de nos adaptarmos a uma situação inimaginável. Quer dizer, nunca ninguém imaginou uma situação como estas e todos nós nos tivemos que adaptar na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, as empresas, as instituições, o nosso relacionamento. E claro que há aspectos em que a adaptação foi melhor, há aspectos em que a adaptação foi mais difícil ou foi pior, mas estamos todos cá, com saúde, como eu costumava dizer. Enfim, claro que houve pessoas que ficaram doentes, infelizmente, e muitas partiram, mas pelo menos naquilo que nos toca mais diretamente, a nível pessoal e institucional, conseguimos. E isso foi uma grande prova de resiliência. E acho que devemos estar satisfeitos com isso. Isto por um lado. Por outro lado, a mim, do ponto de vista de reflexão, se quiserem, o que mais me alegra é o facto de nós termos conseguido adaptar-nos e conseguimos continuar as nossas atividades e o nosso projeto, mesmo com esta situação imprevisível e muito estranha que vivemos durante muito tempo, é muito mais do que aquilo que nós pensávamos. Por outro lado, acho que do ponto de vista mais estratégico ou de longo prazo, houve várias coisas que não se fizeram ainda ou que deixaram de se fazer porque tínhamos que atender a tantas urgências imediatas, resolver tantas questões que não existiam antes, que obviamente o tempo não chega para tudo e portanto não podemos estar a pensar mais a longo prazo, mais a médio prazo, e isso a certo ponto, em certa altura, talvez ali mais no fim da primavera, de início do verão, começou-me a incomodar pessoalmente porque me custava estar permanentemente a resolver problemas diários e não ter capacidade nem de tempo, nem às vezes mesmo de cabeça, não é? Para estar a pensar a médio e longo prazo, que é o que eu gosto mais de fazer. Não gosto, a gestão diária obviamente é interessante, mas o que eu gosto é de pensar muito para longe e isso realmente é muito difícil com estas condicionantes, mesmo muito difícil. Sim, apesar de ter sido um ano com grandes mudanças na faculdade, não é? Sim, eu acho que eu posso fazer um balanço mais desde que eu assumi funções como diretora em dezembro de 2018, portanto passaram 2 anos e qualquer coisa, e acho que foram 2 anos realmente muito produtivos. Acho que foram 2 anos em que conseguimos fazer muitas coisas, acho que havia imensa vontade
minha e da direção e dos professores e dos alunos, toda a gente fazer muitas mudanças, e acho que realmente conseguimos fazer muitas mudanças e às vezes até fico impressionada, enfim, não quero estar aqui obviamente a dar uma lógica de autoelogio, até porque o trabalho não é evidentemente só meu, mas com a quantidade de mudanças que conseguimos imprimir nestes 2 anos. Pouco tempo, não é? Em pouco tempo, sim, 2 anos é relativamente pouco tempo, mas realmente conseguimos. E a faculdade mudou em primeiro lugar, e talvez a característica seja mais importante, no corpo docente. Portanto, a grande diferença e o grande, do meu ponto de vista pessoal, o que me deixa mais orgulhosa é nós termos conseguido recomeçar a contratar professores de uma forma regular, permanente, no âmbito internacional. Portanto, como sabem, é público, nós temos, neste momento já contratamos 5 professores estrangeiros, para além de professores e investigadores estrangeiros, para além de também portugueses, naturalmente, não é? Mas conseguimos não só reforçar o corpo docente, que era uma prioridade enorme do nosso projeto, como também ir buscar o melhor talento internacional, e descobrimos, aliás, que somos atrativos, que era algo que para mim eu tinha dúvida: será que é possível atrair professores estrangeiros bons, de qualidade? E realmente é possível. Portugal, nesse aspecto, é um país muito interessante, e portanto essa foi para mim a grande conquista, e vamos continuar. Portanto, neste momento já estamos a preparar mais 4 concursos para abrir no próximo ano, mais 4 vagas, portanto vamos continuar. E depois, claro, muitas outras coisas, talvez o mais visível seja a alteração da marca, mas isso é importante, mas se não tiver nada por trás não vale nada, não é? Portanto, Claro. São outras os projetos que são mesmo realmente substanciais, digamos assim. Irrelevantes, não é? Indo um pouco atrás no tempo, em 2001 foste convidada pelo professor Carlos Ferreira de Almeida para integrar a UMAC, Unidade de Mediação e Acompanhamento de Conflitos de Consumo, na nossa faculdade, então como assessora jurídica. Na altura, os primeiros mediadores que tu tinhas de liderar eram Inês Stilo, Pedro Fajardo e eu. Foi aí que nós nos conhecemos em 2001. Lembras-te destes tempos? A experiência correspondeu às tuas expectativas nessa altura? Lembro-me perfeitamente. Lembro até da sala onde era, até porque nós fomos estrear o edifício novo onde estamos agora nessa altura. E portanto tudo era novo, e foi um desafio muito interessante que o professor Ferreira de Almeida me lançou. Eu naquela altura estava a fazer o doutoramento, estava a terminar, eu entreguei o doutoramento no ano seguinte, em 2002. E eu sempre fui muito, o professor Ferreira de Almeida sempre foi uma referência para mim, ainda hoje é. É por causa dele que eu vou para a Nova, é por causa do desafio que ele me lança que eu vou para a Nova. Eu fui assistente dele na Clássica. Provavelmente é também por causa dele que eu acabei por ficar depois na Nova também, no doutoramento e nesta sequência e nesta ligação ao direito do consumo também. Portanto, acho que partilhamos esse aspecto. Esse aspecto. E, portanto, foi um desafio muito interessante. Eu, na altura, estava a estudar processo civil, não sabia muito sobre resolução alternativa de litígios ou mediação, e foi, portanto, a primeira, até porque não se ensinava naquela altura nada disto, não havia nada em Portugal sobre estes mecanismos, e, portanto, acho que foi o meu primeiro contacto com estes mecanismos, e foi muito interessante até montar uma coisa de raiz. E eu lembro que nós fazemos procedimentos e estávamos a pensar como é que fazíamos, como é que não fazíamos, e portanto foi muito engraçado naquela altura essa experiência. E quando nós estamos a fazer o doutoramento e estamos sempre um bocadinho isolados, é sempre bom também ter assim outras atividades que nos preencham um bocadinho o tempo, para não ficarmos só a fazer, às vezes, num trabalho muito estimulante, mas bastante também absorvente. E portanto, lembro muito bem, e foi muito engraçado, gostei muito. E desde então acha que a resolução alternativa de litígios de consumo mudou muito em Portugal? Eu acho, enfim, em específico, a resolução alternativa de litígios não acompanho tanto, de litígios de consumo não acompanho tanto como a comercial, por exemplo, mas a verdade é que a matéria da resolução alternativa de litígios
mudou radicalmente, ou seja, era uma coisa que não existia, como eu disse, não é? Eu terminei o curso em 1997, nunca tinha ouvido falar, nunca, hoje não há ninguém formado em Direito que não saiba o que é. Depois, claro que estuda-se pouco e continua-se a estudar pouco nas licenciaturas, mas toda a gente sabe o que é e há imensa gente com formação depois em várias áreas. No consumo, a ideia que eu tenho é que houve também essa evolução numa lógica mais de profissionalização e de incentivo, não é? Do ponto de vista legal, legislativo e europeu, nacional. Acho que ainda assim, ainda não é um acesso pleno à justiça, diria eu. Acho que o sistema ainda não chegou ao ponto ideal. Não sei bem se este juízo será muito justo, mas a sensação que eu tenho é que ainda há muito para fazer a nível da formação, a nível da abrangência, portanto, do âmbito de aplicação, acho do acesso ao direito, não é? Que é o que mais interessa aqui. Acho que ainda há bastante por fazer. Qual é que achas que é o papel que pode estar reservado para as universidades, nomeadamente para as faculdades de Direito, no que respeita à mediação e à arbitragem de consumo em Portugal? Eu acho que as universidades em todas as áreas e nesta também devem procurar ser a vanguarda, portanto devem procurar estar sempre à frente do que são as tendências, as soluções para os problemas, os projetos piloto, as experiências. Acho que as universidades e a ciência servem para isso, não é? A lógica da inovação, portanto a lógica de testar, de experimentar, de explorar, de apresentar soluções. E, portanto, eu acho que nesta área, como em todas as outras, esse deve ser o papel da universidade. Faz-me todo o sentido, por exemplo, hoje em dia há uma discussão grande, que não hoje em dia já há bastante tempo, mas começa agora a haver vários exemplos de tribunais online, não é? Os chamados online courts, até um livro que saiu este ano muito interessante do professor Richard Susskind, que se chama exatamente isso, Online Courts and the Future of Justice, onde ele dá uma série de exemplos de tribunais que são 100% online e que resolvem conflitos de mais variado tipo. É evidente que a área do consumo é uma área privilegiada para isto, e mesmo o trabalho que nós fazíamos na UNMAC e depois no SNIAC, e hoje em dia acho que ainda é assim que se faz nos centros de arbitragem, é muito à distância, porque por natureza, não é? Porque os conflitos são um pouco complexos, porque não há muitas testemunhas, porque as pessoas muitas vezes estão longe e não se justifica deslocarem-se. E acho que podia ser muito engraçado, por exemplo, nós termos um online court, fazer aqui uma experiência de um online court para esta área, que fosse gerido por nós e que nós pudéssemos dinamizar e que servisse como experiência piloto para depois outras experiências que pudessem existir na administração da justiça. Claro, mais ou menos como um teste, não é? Como um laboratório, no fundo, um laboratório para soluções que depois possam ser Eu acho que a expandidas. função da universidade é essa, é ser um laboratório é ser um ninho de ideias novas, diferentes, e depois ser um laboratório para se experimentar, para ver se funciona ou não, não é? E isto é assim na química, ou na física, na medicina e no direito também. Infelizmente o direito deixou-se um bocadinho fechar dentro de si próprio e fechar numa lógica muitas vezes especulativa, dogmática ou literal, não é como se a investigação jurídica fosse argumentar sobre uma frase da lei. Para mim, acho que isto não é uma coisa muito pouco interessante e muito pouco útil para o cidadão, e acho que esse não deve ser o papel nem das faculdades de Direito, nem da Universidade e não das faculdades de Direito. E, portanto, essa também é outra característica da Nova que nós às vezes nos esquecemos, mas que eu também luto permanentemente para que ela venha ao de cima e para que toda a nossa investigação seja uma investigação pluridisciplinar, inovadora, útil para a sociedade, com impacto e, portanto, mais interessante até por exemplo, o laboratório, não é, de consumo, para o Consumer Lab, do que estar a discutir teorias sobre a interpretação do artigo não sei quê da Lei de Defesa do Consumidor. É mais interessante fazer estas experiências e testar estas coisas. Portanto, eu acho que no fundo é esse o papel. E falando um pouco do regime de arbitragem de consumo em Portugal, num evento recente organizado pelo Centro de Direito de Consumo da Universidade de Coimbra, houve uma grande divisão entre os oradores sobre a questão da admissibilidade da reconvenção, tendo em conta o princípio da unidirecionalidade.
Deverá a empresa poder deduzir um pedido reconvencional na arbitragem de consumo, na sua opinião? Eu diria o seguinte, se nós pensarmos nos princípios fundamentais do processo justo e no princípio da igualdade, a resposta é óbvia, não é? A resposta é sim. Sim. Porque se há um direito de ação que nós reconhecemos, também deve haver, do outro lado, enquanto componente do direito de defesa, o direito de ação enquanto contra-ataque, não é, que é uma reconvenção. Portanto, a minha visão mais uma vez, habituada aos litígios civis / comerciais, é de estranhar uma situação em que isso não se possa fazer em qualquer tipo de processo, mesmo que seja um processo em que há uma desigualdade grande entre as partes, como é o caso do consumidor e do comerciante. E, portanto, uma resposta mais dogmática, no sentido mais principalista e mais de acordo com aquilo que é também a maneira como eu vejo as relações, eu diria que sim. E agora, o que é preciso ver é do outro lado, ou seja, quais é que são as razões para haver uma exceção ao princípio da igualdade, porque isto é uma exceção ao princípio da igualdade, que é um princípio que está na Constituição Portuguesa, que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ninguém duvida, que é um princípio que integra o processo justo e o processo equitativo. Agora, nós temos que ver se há exceções que permitam a redução deste direito fundamental, que é o direito de acesso à justiça. As razões que eu vejo, mas enfim, também não estudei o assunto com muita intensidade, depois vocês me dirão se haverá outras razões. As razões que eu vejo têm mais a ver com a simplicidade do procedimento, ou pelo menos acho que é essa a lógica que está subjacente, não é? É não tornar o processo complexo e, portanto, resolver de uma forma rápida o litígio. Mais eficiente e rápida, sim, julgo. Exatamente. Sim. Eu, muito honestamente, voltando à minha visão mais principalista, mais liberal, se quiserem, das relações jurídicas, eu acho que essa razão não é suficientemente forte para a restrição de um direito fundamental como é o princípio da igualdade. E, portanto, assim de uma forma, a primeira solicitação, vamos dizer assim, com mais garantias bancárias, esta seria a minha resposta. Agora, admito ser convencida do contrário. Não, claro, e aqui também há a questão da arbitragem necessária ou do direito putestativo à arbitragem, que impõe a presença do profissional da empresa na arbitragem de consumo. Em muitos casos, se não se permitir a reconvenção, pode ser injusto, não é? Que ele tem que estar ali naquela sede e depois ir deduzir um pedido num tribunal judicial, nem faz grande sentido em muitos casos. É isso, e quer dizer, e mesmo para o consumidor, se calhar também é pior depois a seguir, claro, na posição dele, é pior depois ter que se defender num processo judicial, mas valia tratar tudo ali, portanto eu acho que claro, é uma questão complicada. É engraçado que eu ainda, agora recentemente, tive uma aluna que acabou o doutoramento, aliás, conhecida, a Daniela de vocês, não é? Daniela que, mirando também que... fez parte do nosso... Exatamente, também fez parte da UMAC, e a tese de doutoramento dela tem precisamente a ver com situações de desigualdade estrutural e arbitragem, em especial no âmbito do desporto, não do âmbito do consumo, mas a parte do direito do consumo é uma parte que ela também usa como paralelismo, digamos assim. E realmente são situações muito difíceis de resolver, porque a estrutura... portanto, nós podemos... O princípio de igualdade absoluta, em que as pessoas estão em posição igual, é um princípio da litigância comercial, na litigância civil pura e dura. Depois temos os outros casos em que há uma desigualdade e, portanto, dizemos assim, aqui há uma desigualdade, porque é o trabalhador e o empregador, porque é o consumidor e o comerciante, porque é o desportista e a federação ou o clube, e outras situações. E dizemos, pronto, há uma desigualdade. Agora, como é que se corrige? Primeiro, que desigualdade é que é? Porque pode haver desigualdades de 50%, 20% e não se consegue contabilizar isto, não é? E depois como é que se corrige? Isto é muito complicado, é mesmo muito, muito complicado e acho que não há uma resposta óbvia para isto e lá está, é uma área onde se calhar o direito ainda precisa de experimentar soluções para ver depois onde é que há justiça e onde é que as partes todas se sentem justas, porque eu, como sabem, também sou advogada e também represento muitas empresas, não muitos consumidores, mas enfim, muitas empresas, e a queixa das empresas sempre em relação à resolução de litígios de consumo é que não é justa, porque sentem que estes centros de arbitragem são muitas vezes imparciais para o consumidor. Pode não ser verdade isto, e muitas vezes não é verdade, mas o facto de haver esta sensação não é bom. Portanto, se calhar ainda não chegámos ao ponto certo do sistema de justiça
para a litigância de consumo, se calhar ainda não chegámos lá. Certo. Outra questão, qual é a tua opinião sobre a questão da publicação das sentenças dos centros de arbitragem de consumo? Aqui no essencial a questão é que não existe norma especial e portanto tem de se aplicar a norma da LAV que estabelece que se as partes se opuserem não pode ser publicada a sentença, e aqui o mais relevante é saber se é necessário realmente que a empresa autorize, no fundo, ou não se oponha à publicação da decisão para que esta seja publicada, ou se faria sentido uma regra especial, tendo em conta que grande parte dos litígios de consumo são resolvidos por estes tribunais e acaba por haver pouca jurisprudência. Estou a ser um pouco tendencial na forma como coloco a questão, mas gostava de saber a tua opinião sobre isso, estando totalmente à vontade, obviamente. Isto realmente é muito engraçado, porque o facto de nós na Nova há muitos anos termos investido muito nesta área, quer da resolução alternativa de litígios, quer do consumo, já temos muito trabalho e muita discussão sobre estas questões e é engraçado, porque eu estava a falar aqui de uma tese de doutoramento, agora vou falar de uma tese de mestrado, que discutiu provas a semana passada, no mestrado de Forense e Arbitragem, que é precisamente sobre a questão da publicidade das sentenças, não no consumo, mas na arbitragem com entidades públicas, e em que as preocupações são diferentes num lado e do outro, mas os ingredientes ou os interesses e os valores a ponderar são idênticos. São parecidos, sim. São parecidos. Claro que na administração pública a questão da publicidade tem a ver com a transparência. Aqui terá mais a ver com a criação do direito, suponho eu, e com não é, o conhecimento para fora do que é as decisões sobre o direito de consumo, até porque não há muitas depois nos tribunais judiciais, nomeadamente nos casos mais pequenos que não chegam aos tribunais judiciais. Há um ponto de partida da LAV, que é o da confidencialidade, que tem uma justificação também muito comercial no sentido dos comerciantes. São litígios entre comerciantes que os comerciantes não querem que vão para os tribunais do Estado. Isto é uma coisa com séculos, não é uma coisa de agora. Claro. Por razões próprias, é uma das vantagens que as empresas normalmente atribuem à arbitragem, é a confidencialidade. Eu, por exemplo, dou sempre um exemplo que é muito referido nos livros e aparece muito, que é quando a Euro Disney foi construída em Paris, houve um litígio muito grande entre o empreiteiro e a Disney, e eles não queriam que fosse para os tribunais franceses porque sabiam que, quer dizer, era a Disney, não é, que promove os valores do amor e não sei o quê, e ter ali se calhar uma postura muito litigante ou muito litigiosa, depois podia não condizer com a imagem que era a imagem da empresa e tudo aquilo. E queriam transmitir, não é? Sim. Depois há toda a questão dos segredos comerciais, da concorrência, e, portanto, a arbitragem, a lógica da confidencialidade é uma lógica pensada para esses casos. E, portanto, eu também acho que não faz sentido, a partir do momento em que nós alargamos a arbitragem a outras áreas, seja direito público, não é? Seja com a administração pública, seja consumo, seja desporto, também uma das questões que a Daniela Miranda discute na sua tese também é essa, é a questão e nem é da sentença, é do próprio processo, da confidencialidade do próprio processo. E, portanto, eu acho que aqui a questão tem que se pôr o que é que justifica que seja confidencial na arbitragem de consumo? Se nada justifica, e eu honestamente não estou a ver o que é que possa justificar, quer dizer, há o interesse da empresa em que não se conheçam os precedentes em que elas são condenadas, provavelmente. Não me parece que seja um interesse tutelável, exatamente, não é tutelável, exatamente. Portanto, até porque depois também haverá interesses em que elas ganham, não é? Suponho eu. Não se quer dizer, também se perderem todas é bom para mostrar. Mas não perdem. Isto é injusto. Exato. É bom desse ponto de vista. Portanto, eu acho, não vejo, mas mais uma vez, não é algo que eu tenha investigado a fundo, não é? Ou pensado muito a fundo, mas não vejo que existe essa razão. Portanto, acho que faz sentido que a regra seja oposta. Aliás, a regra que está na LAV, obviamente a LAV foi feita para a arbitragem comercial, toda a gente sabe isso, não é? E provavelmente nem se justifica aplicar com a sua complexidade na arbitragem de consumo, e a verdade é que também temos a lei a RALC, que quer dizer, não sei bem, nunca fiz bem uma sobreposição, mas entre uma e outra se calhar não sobra muito da LAV para ainda aplicar. Sobra, apesar de tudo ainda sobra, porque não trata muito de arbitragem, trata de resolução alternativa de litígios em geral, mas não tanto de regras processuais, não temos pouco na Lei 144 de 2015.
Agora, realmente, aquele padrão é um padrão de arbitragem comercial a pensar em litígios muito complexos, de elevado valor, em que é essencial escolher os árbitros, que não é o caso também na arbitragem de consumo, não é? Em que é essencial, lá está, a confidencialidade, todos os princípios do processo justo, que nós já falámos, mas aqui numa perspectiva muito processual. Eu não sei se acho que não, eu acho estranho, sempre que eu, por alguma razão, tenho que usar a LAF para resolver questões de arbitragem de consumo, acho estranho, porque são realidades completamente diferentes. Mas em relação, em concreto, à questão da confidencialidade, é o que eu diria, ou seja, a regra, e deve ser a da publicidade, porque a administração da justiça, e a administração da justiça não só se faz, como se deve mostrar que se faz, e por isso é que é a regra na nossa Constituição da publicidade, é por isso. É preciso que os cidadãos vejam a justiça a ser administrada. Faz parte das funções do Estado. E, portanto, quando é o próprio Estado que remete para a arbitragem, sendo a arbitragem necessária, essa justiça também tem que se mostrar que se faz. Ou há alguma razão que perturbe este raciocínio, ou não havendo, não vejo porque é que não há de ser pública. Muito bem. E vamos agora a uma das difíceis. Se fosse Ministra da Economia ou da Justiça e tivesse a tutela da RALC, há alguma medida ou medidas que tomaria em primeiro lugar? Só relativamente ao consumo. Sim. Se puder ser. É o nosso se calhar na difícil, sequência da observação que fizeste há pouco de que as empresas não têm uma imagem do sistema como algo injusto. Não sei se... Como apontaste esse ponto, o que é que achas que se poderia fazer para melhorar essa imagem? Sim. Não é fácil, eu sei. Exato, não é fácil. Eu acho que poderia fazer sentido haver uma regulação própria para a arbitragem de consumo fora da LAV, e podia fazer sentido que os centros de arbitragem tivessem, do ponto de vista dos árbitros, uma diferente, não é bem rotatividade, mas talvez uma diferente composição, ou seja, que as empresas pudessem de alguma forma também influenciar no sentido positivo para melhorar a independência dos juízes, dos árbitros, a independência e a sua imparcialidade, de haver alguma outra forma, que não sei qual é, de influenciar a constituição ou a nomeação dos árbitros nos centros de arbitragem. Eu acho que isso podia ser importante. E também é importante, lá está, conhecer-se a jurisprudência e trabalhar-se a jurisprudência para então desfazer este mito e dizer isso não é verdade. A verdade é que as decisões são muito variadas, ou, quer dizer, quando há uma determinada prática de uma empresa que é ilegal e que obviamente gera 10 mil processos ou 20 mil processos, porque essa empresa tem 1 milhão de clientes, quer dizer, aí não é uma questão de quantidade, é sempre a mesma decisão que está a ser decidida no mesmo sentido, não é? Agora, se em todas as questões e houver sempre contra as empresas, aí pode ser mais complicado. Portanto, eu acho que talvez, respondendo à vossa pergunta, tomar medidas, não sei bem quais são, mas tomar medidas que possam aumentar a ideia de independência e de imparcialidade dos árbitros, dos centros de arbitragem, para, no fundo, fazer sentir às empresas que o sistema é mais justo. Parece-me bastante interessante, e essa análise, aliás, da jurisprudência também me parece que seria muito útil para percebermos se realmente é assim ou não, ou seja, para se fazer essa análise. Muito obrigada, professora Mariana França Gouveia, e passamos imediatamente à segunda parte do nosso programa, um momento de particular dificuldade para juristas, uma vez que exige uma resposta rápida sobre si próprios. Direito ao silêncio, uma rubrica com questões de especial complexidade. Qual é que é o seu artigo preferido do Código de Processo Civil? Eu fui ver isso. E é o artigo 6º, que é o artigo sobre dever de gestão processual. É interessante que eu estava em dúvida que se seria o dever de gestão processual ou algum artigo sobre a causa de pedir, tendo em conta a tese de doutoramento, então... Causa de pedir não, eu fiquei um bocado saturada desse tema durante os anos que o estudei. Não, gestão processual também é algo que eu tive alguma influência na entrada no código, quando trabalhei no regime processual experimental,
e foi uma regra, um princípio que foi o início da flexibilização processual e desta ideia de que as regras processuais são meras sugestões sobre como concretizar princípios fundamentais do processo, que o importante é que o processo seja justo, como já disse várias vezes, e não que seja feito da maneira A, B, C, D ou E. E eu acho, para mim, e designadamente eu também como faço, como sabem, muita arbitragem, onde isso é claro, acho que faz toda a diferença, tem feito muita diferença, acho que os tribunais têm melhorado imenso, os tribunais cíveis e comerciais, desde que este novo processo, Código de Processo Civil foi aprovado, e acho que tem alguma coisa a ver com isso, com um olhar para as questões processuais como algo puramente instrumental e valorativo. Quer dizer, é óbvio que tem que haver regras processuais, mas essas regras processuais têm que defender um valor, têm que defender o princípio da igualdade, ou contraditório, ou prazo razoável. Se forem regras que são vazias, então não servem para nada e mais vale não as aplicar. Muito bem, agora a segunda questão rápida, e já colocámos esta questão mais de 10 vezes e para mim nunca fez tanto sentido como perguntar-te a ti. Mediação ou arbitragem? Ora bem, isso é difícil. Pois. Eu diria o seguinte, eu diria arbitragem. Arbitragem não tanto porque eu acredito mais em arbitragem do que menos em mediação, eu acho que são ambos meios muito interessantes de resolver litígios e muito interessantes enquanto trabalho, não é? Que é o meu trabalho também, académico e profissional. Eu só escolheria a arbitragem porque eu gosto muito, embora as pessoas me conheçam, enfim, nesta vertente mais como professora, a verdade é que eu sou também advogada e uma das coisas que eu gosto muito de fazer é julgamentos e inquirir testemunhas e fazer alegações, gosto muito. E só se faz na arbitragem, ou no processo civil, mas eu só faço arbitragem. E, portanto, diria mais numa lógica de gosto pessoal e não de forma de resolver problemas. Eu acho que quer uma quer outra são excelentes métodos de resolução de litígios. Claro que a mediação não consegue resolver tudo, eu ainda há pouco tempo, há umas 2 ou 3 semanas, tive uma mediação como mediadora, uma mediação comercial com um valor bastante elevado, não se conseguiu chegar a litígio, a acordo, desculpem, mas foi uma experiência muito interessante e acho que também para as partes foi uma experiência interessante, pelo menos foi o que me disseram, não sei se estavam só a ser simpáticos. E acho mesmo que há um potencial gigante na mediação para resolver litígios. Enquanto trabalho, eu gosto de fazer uma coisa e outra, mas a arbitragem tem aquela adrenalina do tribunal e eu sempre gostei muito disso. Agora, não necessariamente no âmbito do direito de consumo, mas se fosse legisladora por um só dia e lhe dessem a certeza absoluta da sua aprovação, que norma criaria? Oh meu Deus, que pergunta! Isto põe logo a vida toda em perspectiva, não é? Exatamente, põe logo a vida toda em perspectiva. Ora bem, eu se calhar fazia aquilo, o José Miguel Judice é que dizia isto, ouviu dizer inúmeras vezes, se calhar vou copiar a ideia dele, que era decreto de lei não sei o quê, artigo 1º, revoga-se o Código de Processo Civil. Muito bom. Muito bem. É claro que depois tem que se arranjar um outro, mas assim... Com os princípios, com os princípios, que é o fundamental. Exatamente. Muito bem. Das duas uma, comprar online ou comprar em loja física? Eu gosto de ir às lojas, devo dizer. Mas quer dizer, não é para ir comprar detergentes no supermercado, isso prefiro online. Online. Agora, coisas para mim ou para presentes ou para dar a alguém, ainda gosto de ir às lojas. Qual é que é o mito de direito do consumo que mais tem de esclarecer em jantares de família? Eu acho é muito os defeitos. Eu acho que as pessoas não percebem bem o que são os defeitos e acham que tudo é defeito e acho que é muito aí, não é? Portanto, as pessoas têm que explicar que aquilo não é um defeito, que é de uso, ou enfim, ou alguém deixou cair, ou uma coisa qualquer. Sim. Não é? As pessoas não percebem bem o que é uma garantia e que as garantias são para os defeitos e eu acho que é isso, honestamente. Ótimo. Das duas uma, saldos ou promoções? Essa pergunta agora não estou a perceber, não é a mesma coisa? No fundo podes dizer que gostas de promoções e de aproveitar as promoções ou
Ou é mais ou Gosto. menos indiferente se está em promoção ou não? Não, gosto. E por regra, assim, coisas para mim, compro muito em saldos, sim. E confirmas os preços, o preço anterior e o preço posterior, ou só o nome saldos já é um atrativo suficiente para entrares na Sim. loja? Mas quer dizer, tu achas que eles mudam o preço da etiqueta quando põem lá É isso? Eu Não tenho a sei. certeza. Em alguns casos Sim, farão, noutros já não. houve várias coisas que eu vi antes dos saldos e depois penso assim, quando vier os saldos vem cá comprar. E por regra os preços não mudaram. Tem saldos, não é? O preço está mais barato, mas o que está na etiqueta não mudou agora. Quem sabe? Mas não é um mito urbano, não é um mito urbano. Eu acho que não sei. Eu também sou uma consumidora por atacado. Eu compro assim muita coisa de uma vez e depois passo meses sem comprar coisas. Muito E é nos bem. saldos normalmente. E já alguma vez utilizou o livro de reclamações? Já. Quero uma Temos que saber vez, a querem que eu história. conte? Sim. Sim. Claro. Uma vez. Aliás, depois o caso foi para o MAC resolveu. O Jorge é que já não se lembra. Uma vez comprei um fato de surf para o meu filho. Isto já foi assim, aos 5 ou 6 anos, ou 7, já não sei. Comprei um fato de surf. Como é que foi? Comprei um fato de surf. E depois ele usou o fato uma vez e o fato rasgou-se. E eu fui à loja dizer, olha, o fato rasgou-se, ele usou uma vez, o fato está rasgado. E eles disseram, muito bem, vamos mandar para a França, para a fábrica que é em França. Passou uma semana, passou 2 semanas, passou um mês e o fato não vinha. E o rapaz, era verão, precisava do fato para fazer surf. E eu fui lá e disse, ouça lá, o meu filho precisa do fato, ia fazer uma surf trip qualquer, já não sei. E, não sei o quê, não sei o que mais. Eu disse, olha, eu não quero saber, eu já não me lembro bem como é que foi, mas às vezes aquilo deu para lá uma confusão tão grande e eles foram tão desagradáveis que eu escrevi no livro de reclamações a dizer que era ir, não podia. Já sei, porque era agosto e a fábrica ia fechar e depois só em setembro ou não sei o quê, eu ia de férias e o fato não vinha, assim, uma coisa qualquer. E eu irritei-me com aquilo tudo e eles foram muito mal criados e depois a seguir eu pedi ao Jorge para o MAC tratar, o MAC mandou para lá uma carta e eles responderam a devolveram-me o dinheiro do fato, mas depois puseram a escrever uma coisa, no e-mail ou na carta a dizer que nunca mais me iam deixar entrar na loja. Ok, e está lá a sua fotografia até hoje, não é? Na entrada. Possivelmente. Uma marca daquelas conhecidas, não é? Sei, como é que é possível? Pronto. E houve outra vez que eu também escrevi por causa agora estou-me a lembrar, de um blusão de um dos meus filhos também, que o fecho, a segunda coisa não fechava, uma coisa assim. Nesse caso do surf, conseguimos sucesso na mediação, embora sem a pacificação social que seria necessário, isso não. Exato. Eu normalmente faço reclamações quando as pessoas são desagradáveis e sobretudo acham que nós não temos direitos, não é? Isso irrita-me imenso, confesso, quando me está a fazer um favor, quer dizer, eu compro uma coisa para usar naquela altura e a fábrica fecha e diz-me isto como se fosse, não é? Uma coisa que eu tenho que saber e que eu tenho que aturar. Muito bem, última questão agora, que personalidade é que gostaria de ouvir num dos próximos episódios do Nova Consumer Podcast? A próxima temporada é de sustentabilidade, não sei se ajuda. É? Olha a professora Assunção Cristas, que também teve na UMAC e criou o SENIAC e agora voltou à faculdade, não é? Como vocês sabem, e está muito, não propriamente no direito do consumo, mas a área da sustentabilidade ligada ao mar, é algo que ela agora está a tratar muito, portanto acho que é uma excelente sugestão. A minha. Muito obrigada uma vez mais, professora Mariana França Gouveia, pelo seu contributo para o nosso programa e chegamos ao fim de mais um episódio do Nova Consumer Podcast, o último da primeira temporada. Muito obrigada a todos os ouvintes, já sabem que podem enviar-nos as vossas questões para o nosso e-mail e seguir-nos nas nossas redes sociais. No próximo episódio iniciaremos a segunda temporada, dedicada a temas de consumo e sustentabilidade, a não perder. Até lá!